360 graus. Pra lei não vou voltar, nem retroceder. Na graça pura vou ficar, aconteça o que acontecer. Tua palavra vou confessar, nela me alicerçar. Que é luz pros meus caminhos e vida pro meu caminhar. Pra lei não vou voltar, nem retroceder. Na graça pura vou ficar, aconteça o que acontecer. Tua palavra vou confessar, nela me alicerçar. Que é luz pros meus caminhos e vida pro meu caminhar. Assim não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque Ele me escolheu. Então posso confessar, não preciso ver pra crer, pois a fé que Ele me deu me faz confiar em tudo que Ele já me fez. Pra lei não vou voltar, nem retroceder. Na graça pura vou ficar, aconteça o que acontecer. Tua palavra vou confessar, nela me alicerçar. Que é luz pros meus caminhos e vida pro meu caminhar. Pra lei não vou voltar, nem retroceder. Na graça pura vou ficar, aconteça o que acontecer. Tua palavra vou confessar, nela me alicerçar. Que é luz pros meus caminhos e vida pro meu caminhar. Vida pro meu caminhar. Vida pro meu caminhar. Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos, me chamo André Pimentel, e como é bom ter você aqui conosco, como é bom, os abençoados já estão chegando, glória a Deus, o Elcio já se encontra conosco também, e eu já vou chamar o abençoado Elcio. Seja bem-vindo, querido Elson. O André, graça e paz, querido, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Graça e paz aos irmãos aí que já estão aí conectados conosco. Pedindo sempre, irmãos, eu sei que é chato às vezes, mas deixa o like aí para a plataforma aí propagar melhor os vídeos, tá bom? Deixa o like aí, quem não é inscrito, se inscreva também e ativa o sino das notificações. E vamos que vamos, crescendo mais um pouco no entendimento do Pai. É isso aí, abençoado Elson. Olha, hoje a gente tem um tema aí muito bom, um papo, o tema é a graça e a escatologia consumada. É o fim do cristianismo? Será? Então nós vamos bater um papo aí com vocês, tá? Temos muitas coisas aqui a falar. Porém, o mais importante, irmãos, é que o que acontece, né, Elson? Eu já vou começar aqui a bater um papo, mas antes disso eu queria mandar um abraço aí para a abençoada Yara de Franco da Rocha, em São Paulo. Ela me acessou hoje, aí conversou comigo, ela tem uma história tremenda, rapaz, testemunho, e ela passou por diversas denominações, e um abraço aí para ela,
que ela encontrou o caminho, que foi o que eu falei para ela. Espero que, né, o canal atenda aí as expectativas da irmã, né? Nós sabemos que hoje os irmãos estão bastante volúveis em relação à questão da graça, né? Muita gente aí que tem entendido mal, tem falado coisas aí que, biblicamente falando, não tem contexto. E nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. Mas então a ideia hoje é bater um papo sobre isso, muito importante. A escatologia consumada é o fim do cristianismo? Será? Claro que não, irmãos. É o começo. Então a ideia desse papo é tentar responder, minimizar a sensação de que se já está pronto, né, se já está feito, se já está consumado, o que nos resta fazer aqui? E isso vem, até de certa forma, de críticas que nós recebemos, que estamos causando um vazio existencial no cristianismo. Muita gente aí está falando, e agora, né? Será que aquela esperança que eu tinha, como é que vai ser minha vida daqui para frente? Então, abençoado, se nós pararmos e pensarmos, nós veremos que esse vazio, né, que eles falam que existe, esse vazio, ele sobrevém para aqueles somente que aderem a essa nova visão de vida. E isso é passageiro e é normal, eu senti isso também, o Elcio vai ter a oportunidade de falar, também sentiu isso, porque o que você começa a questionar é a sua antiga fé nas práticas, né, as doutrinas das instituições cristãs. Então você fazia aquelas práticas para você tão comum, né, e que você identificou na tua vida como sendo alicerce da sua fé, como batismo, jejuns, ceia, luta espiritual contra o diabo e demônios, né, se preparar para a segunda vinda de Jesus, e essa já não é mais a sua esperança, então dá esse vazio. Então você sai da sua denominação questionando essas práticas, né, que até certo tempo atrás você abraçava. Era como sua vida espiritual, né, dependesse desses ritos, desses procedimentos. Então é por isso que há essa ideia de vácuo, irmão. Uma ideia de vazio. E, de certa forma, nós que estamos comprometidos e anunciamos essa palavra, né, Elcio? Às vezes não encontramos discursos dentro da graça ou do preterismo completo para responder a essa pergunta. E é essa pergunta aqui, né? E agora, o que eu faço, Elcio? André, esse tema, ele é forte, ele é interessante e necessário, né? Para nós que vivemos esse entendimento, né, do preterismo completo, a escatologia consumada, né, a revelação da graça de Deus. Então, ele é um tema que, naturalmente, muitas pessoas vivem à base do conflito. Porque, como você bem mencionou aí, eu passei por isso. Talvez você tenha passado também. E para a gente encontrar um equilíbrio ou uma razão de viver e de ser, é necessário você vivenciar, né, dar importância a tudo aquilo que foi feito e desfrutar hoje. Porque se você não entender o que foi feito, você não vai desfrutar. E se você apenas entendeu, mas de um modo superficial, você vai viver com essa lacuna, com esse vazio dentro de você, embora você esteja como em graça, ou no preterismo completo, na escatologia plena. Então, muitas pessoas já me questionaram acerca disso. Por quê? Porque hoje em dia é difícil para um irmão que recebeu esse entendimento ele viver sem a obrigatoriedade do jejum, do paga-preço, do monte. Porque eu posso dizer assim, esses mecanismos era que sustentava, entre aspas, a fé das pessoas. Então, a fé das pessoas, na verdade, a nossa fé dentro do sistema religioso, estava fundamentado não naquilo que Cristo fez, mas naquilo que eu estava fazendo em nome de Cristo. Agora, quando eu entendo, quando eu reconheço
que ele já fez tudo, e eu estou vivendo um resultado perfeito de sua obra, aí vem esta pergunta aí. Bom, se ele já fez tudo, o que é que eu vou fazer agora? E muitas pessoas usam o texto principalmente alguns mensageiros aí, usa o texto de Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 23, quando Paulo diz que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo dos céus. Aí Paulo diz, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então, muitos questionam, e aí vem aqueles que dizem que a graça acabou, que Paulo já cumpriu o ministério da graça. E por Paulo ter cumprido o ministério da graça, não tem nada que tenhamos que fazer. Não tem nada a fazer, porque tudo já foi feito. Mas o tudo que foi feito foi no âmbito espiritual. E eu já vou deixar outro texto aqui bem interessante, porque embora Paulo tenha consciência do que Cristo tinha feito, aquilo que competia a Paulo fazer, Paulo estava fazendo. Ou seja, embora eu tenha consciência que o que dependeu de Cristo, o que dependeu de Deus por meio de Cristo, já tenha sido realizado, existe algo que foi colocado no meu espírito, no seu espírito, para o nosso tempo. Existiu algo que foi colocado no espírito de Paulo para o tempo de Paulo. Por isso que Paulo disse assim, em Atos, capítulo 20, versículo 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra, Paulo está falando dele, que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, Paulo estava falando do ministério que ele recebeu, do dom que ele recebeu, da incumbência que ele recebeu, do que ele tinha de fazer. Agora, o que eu tenho que fazer aqui na Bahia, só eu tenho que fazer. O que o irmão André tem que fazer aí através da plataforma, através dos livros, através dos podcasts, só o irmão André tem que fazer. Porque outro não vai fazer o que o irmão André vai fazer. Outro não vai fazer o trabalho que o irmão Elcio desenvolve aqui na Bahia. Cada um foi chamado com a capacidade, com a especificação para agregar edificação na vida dos irmãos. Seja Paulo no primeiro século e seja o irmão André, o irmão Elcio e você que está aí na live no nosso tempo. Mas a gente vai desenrolar aí ao decorrer da mensagem. É verdade. Inclusive, quando você falou em relação à questão, né, da prática que as pessoas tinham no sistema religioso e era uma forma de se justificar a fé, isso passa muito assim pelo crivo da questão da justiça, né? Ou seja, eu sou pecador, minha máxima culpa, né? Aquela questão daquela frase da Igreja Católica que permeia todos os cristãos, sendo evangélico ou não, a culpa é minha, a culpa da morte de Jesus foi os meus pecados. Então, de alguma forma ou de outra, esse autoflagelo, vamos botar assim, porque é um autoflagelo, a pessoa quando ela sobe monte, a pessoa quando ora no caroço de milho, a pessoa quando ela jejua por certas horas, aquilo ali dá uma sensação de justiça e justificação da sua fé. E isso vai totalmente contrário ao tempo que nós vivemos, né? Uma outra coisa que você colocou, e muito bem, a questão da graça. Nós temos que entender, irmãos, às vezes é difícil conceber isto que eu vou falar, mas para aqueles que são espirituais e que estudam a palavra, vão entender. Nem sempre a palavra ela se encontra descrita em um texto, ou um capítulo, ou um livro. É uma palavra que está em oculto, mas ela existe. Que é a questão da graça. Você falou da graça. A graça existe antes de Gênesis. A graça existiu durante Gênesis. Ah, André, me mostra um texto. Toda ela é graça, do Deus gracioso. Não há como você tirar Deus e jogar a graça no lixo, você vai estar jogando Deus no lixo. Porque Deus é gracioso o tempo todo Deus é gracioso. Como eu posso conceber um Deus sem sua graça? Então você vem passando por etapas na Bíblia em que a expressão da graça ela está incutida nos livros, nas histórias que a gente foi nos contada, nos livros históricos, nas poesias. Está lá, é só você observar que você vai ver que há a graça. Houve a graça do Senhor Jesus Cristo, houve a graça anunciada por Paulo,
houve a graça depois do ano 70, houve a graça também na época em que houve a separação da Igreja Católica da Igreja Protestante, houve a graça. Ou seja, a graça é o veículo pelo qual Deus se move. E hoje Deus se move através da graça dentro do seu reino. Para quê? Para atingir os nossos corações. E quando eu falo que não há mais graça, você perde automaticamente esse veículo. Porque você não crê mais na graça. Ou seja, você nem entende para falar que acabou. O que acabou, meu irmão? O que acabou foram coisas que a gente vê dentro dos escritos de Paulo, a gente identifica que é rudimento. A gente vê dentro dos escritos lá da história de Noé, que são rudimentos. Mas, olha, eu, ultimamente, Elcio, eu tenho usado a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E eu não vejo uma parte da Bíblia que não tenha graça. Então, a graça, ela é eterna. Aquele que acha que graça foi um pacto, né? Porque eles acham assim, não, graça foi um pacto que acabou e tal, está enganado. É negar a Bíblia, é negar a essência de Deus. Esses se colocam contra Deus, esses são opositores àquilo que Deus é. Como é que você vai separar a graça de Deus? Fala para mim. Como você vai falar Deus sem graça? Um Deus sem graça? Porque é o que as pessoas estão expressando. Negócio de graça aí. Eu acredito que isso aí é uma questão de estudos, uma questão de se entreter ali, mas o importante é que a graça continua viva. Em relação às questões das doutrinas, por que existe esse vazio, né, que a gente, poxa, e agora? Jesus já veio, poxa, eu não jejuo mais, não me justifico. Aí as pessoas perguntam também, Elcio, uma outra coisa que as pessoas sempre perguntam, André, se não há mais isso, como é que a pessoa ela por exemplo, ela fala, a pessoa que mata, que rouba, como é que ela vai ao céu? A pessoa, quando ela pergunta isso, ela está agindo com a justiça que ela entende que é justiça, a justiça humana. A justiça humana é o seguinte, fez, né, cometeu algum delito, paga. Assim funciona a justiça humana e ela é boa para nós vivermos em sociedade. Só que quando você pega e leva isso para o âmbito espiritual, aí começa a ter problema. Por quê? Porque as coisas de Deus, as coisas espirituais, nos foge a mente, nos foge o entendimento, o raciocínio. A gente vai julgar sempre com a justiça nossa. Não que nós estejamos errados. Errado está querer atribuir as coisas que acontecem nesta vida a um âmbito espiritual. Não funciona assim. O mundo, irmão, quer queira ou não, ele continua sendo um caos de entendimento. Então é muito difícil a gente perceber certos aspectos que são espirituais. Então quando a pessoa pergunta, né, fulano fez, aconteceu, e agora, né? E agora ela vai acertar com a justiça, e agora ela vai acertar com a sua esposa, com o seu marido, enfim, na família, no trabalho, quando a pessoa é mandada embora, né, é uma justiça. Geralmente, quando a pessoa é mandada embora, é porque ela não é um bom funcionário, então ela está pagando por aquilo ali. Então, nós temos que entender muito bem. Então, Elcio, dizer que você vai vir, né, você entendeu tudo, agora eu sei de graça, e estou na mil maravilha, como você falou, desfrutar. Né? As pessoas, às vezes, não desfrutam, mas o desfrutar, irmão, você tem que entender que, na verdade, nós que já estamos aqui deste lado, nós podemos dizer que não vai ser nada em paz, que vai ter problemas, vai ter doença, não vai ser nada mil maravilhas. Você agora recebeu a graça, está entendendo o preterismo completo, não vai deitar em berços esplêndidos, como diz o hino nacional. As lutas continuarão. E, de repente, olha, se segura até em um grau pior. Por quê? Porque ninguém vai aceitar a sua nova ideologia de vida, irmão. Seus amigos da igreja irão te abandonar. Se você for casado, vai ser uma barra. Se sua esposa, seu marido for um cônjuge que vai para a igreja, vai ser barra. E você vai se sentir sozinho. Essa é a realidade. E agora, o que fazer? O que fazer diante disso? O primeiro conselho que eu te dou é muita calma nessa hora. Você recebeu, calma, está correndo por quê? Vai devagar. Aquele que começou a boa obra, diz lá Paulo falava para o dia de Cristo, mas o dia de Cristo é hoje, é agora. Eu posso, assim, né, trazer esse exemplo para os dias de hoje.
Então, abençoado, antes da gente prosseguir, vamos falar com a nossa audiência? Vamos, abençoado? Abençoado Elson. Vamos falar com o povo lá que sempre nos prestigia. Obrigado a todos vocês que estão no chat. Eu já mandei aqui um abraço para a abençoada Yara. Tá aí a Selma. Boa noite, família da fé. Graça e paz. Estamos juntos, com certeza estamos juntos. Irá, paz e graça a todos os irmãos abençoados e eleitos de Deus. Adriano Rocha. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Olha o Gabriel aí. Ô, Gabriel. Na graça pura vou ficar. Melhor noite a todos. Obrigado, Gabriel, pela sua presença. Tá aí a abençoada Maria Anjo. Boa noite, irmã. Tá aí o abençoado Romenilson de Jesus. Graça e paz, irmão Elivelto. Ô, irmão Elivelto tá aqui com a gente. Um abraço aí, aproveitar e tocar nesse nome aí, é bom. Obrigado, abençoado Romenilson. Daniel, boa noite. Glória a Deus pela sua vida. Edivaldo, graça e paz, professor André, irmão Elcio. Estamos juntos no conhecimento. E a todos os amados. Roselita Moura também está conosco. Manuel, não me abandone, Manuel. Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz, obrigado, Manuel. Eu não sei se esse Manuel é o de Pernambuco, né, que ele tem, acho que tem 65 anos e é pedreiro de mão cheia. Olha, eu tenho só 54, sinto o peso da idade, imagina. Tem que ser o homem de ferro, eu chamo ele de homem de ferro, mas geralmente quem trabalha em obra, né. Tá aí o abençoado Ivaí. Oi, Ivaí, um beijão no teu coração, meu irmão, cordial e carinhoso abraço, obrigado pela sua presença, obrigado aí. Até fala aqui, ó, 2 personalidades preciosas, Elcio e André, bênçãos na mão do Pai. Tem um trabalho tremendo. Tem um trabalho tremendo, né? Conheci lá no Rio. Irmão vai pra cima com tudo, hein? De vez em quando ele manda uns áudios lá, nos embates dele, é isso aí, não é fácil não, né, Vai? Fala pro povo aí, o povo tá achando que é molezinha, né? Não é molezinha, não. Molezinha porque você está em contato de novo com Deus, né? Não que você não estivesse, mas hoje a graça é esse veículo aí, ó, que você está sentindo na tua vida. Obrigado, abençoado. Tá ali, ó, a abençoada Roselita, eu já falei dela. Roselita, eu pulei você, Roselita. Um beijo no teu coração, tá bom? Obrigado aí pela sua presença e sua participação. Deixa eu ver mais quem tá aqui conosco. Sérgio Matias, alô Sérgio, um abraço, meu irmão, obrigado pela sua presença. Bom, vamos prosseguindo, né? Depois eu volto de novo a conversar com os santos que estão lá. Então, o primeiro conselho, Nelson, é a pessoa ter calma, muita calma, porque, como diz a palavra, né? Não devemos correr, porque cada um, Deus tem aí algo especial, como o abençoado Elcio falou, né, em relação à questão das obras, a questão daquilo que Deus tem preparado na sua vida, só você que vai exercer isso aí, não vai ser eu, nem o abençoado Elcio. Não é isso, Elcio? Exatamente, eu já estava para falar isso, tem que ter muita paciência, né? Ou seja, calma, né? Tem que deixar a ansiedade, porque a ansiedade, por você ter saído de um sistema tradicional, onde você, entre aspas, fazia muita coisa, né? Muitas obras, e de repente você chega na graça e encontra o fundamento já pronto, né? Então, você não vai ter esse trabalho todo, essa luta, esse paga-preço, esse esforço. Você não vai correr atrás dessa meritocracia de barganha com Deus. Você já encontrou tudo estabelecido. Agora, uma vez que eu fico calmo, começo a entender esse projeto todo, agora eu vou fundamentar minha fé em cima desse fundamento e edificar em cima desse fundamento. Como disse o apóstolo Paulo, eu lancei o fundamento, né? Em 1 Coríntios 3,10, eu lancei o fundamento. Outro vem e edifica. Agora veja cada um edifica. Ou seja, Paulo apresentou o fundamento, Paulo lançou o fundamento, né? E ele disse, o fundamento é Cristo, não sou eu, o fundamento é Cristo, e ninguém pode tirar esse fundamento e estabelecer um outro. Agora, veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Então, eu preciso ver como eu vou edificar sobre esse fundamento. E a partir do momento que eu me identifico nesse fundamento, aí eu vou me encaixando. Aí eu preciso de calma, paciência, para entender o propósito de Elcio nesse fundamento. André, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu sou grato a Deus demais, porque
Por mais que a gente enfrente dificuldade, muitas pessoas, até mesmo no meio da nossa parentela, família, que não aceita essa mensagem, não aceita essa doutrina. Às vezes você posta alguma coisa aí na rede social, você é chamado de herege, você é chamado de falso profeta. Por mais que isso aconteça, mas quando você percebe a sua importância na vida de algumas pessoas que se libertaram de todo esse tradicionalismo, e hoje essas pessoas te honram em forma de gratidão, de reconhecimento, né, da sua pessoa, sem a necessidade da bajulação pastoral, sem a necessidade do pai espiritual ou do tutor da fé, mas simplesmente por ver você como um irmão, né, de fé que te agregou valor, que te trouxe uma libertação genuína na tua mente. Então, o que nós devemos fazer é, primeiro, ter calma para entender o meu papel nesse tempo, né? Porque Paulo entendeu dele, e Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei fé. Mas Silvano não parou porque Paulo encerrou. Tito não parou porque Paulo parou ou encerrou o ministério dele. Barnabé não parou, Apolo não parou. Todos eles tiveram a sua continuidade. Ô, irmão Elson, mas aí veio o ano 70 e aí acabou tudo e agora não tem nada para fazer. Sério? Sério que depois do ano 70 eles pararam de continuar anunciando? Preste bem atenção. O Paulo disse assim na 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Paulo disse assim, que nos salvou, olha o emprego do verbo, passado de Paulo, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, se Paulo pregava que Cristo já havia salvado, se Paulo pregava que Cristo já havia feito, é claro que ali havia ainda aquele movimento da transição pactual, mas Paulo já entendia que no plano espiritual já estava tudo certo, né? Já estava tudo perfeito. Mas Paulo não deixou de anunciar isso. Então, como é que eu vou entender hoje que Cristo fez tudo, no ano 70 a obra foi consumada, então agora eu vou cruzar os braços, não existe absolutamente nada para fazer. Por quê? Porque eu deixei de fazer o jejum do religioso, eu deixei de praticar o dízimo do tradicional, eu deixei de frequentar diariamente os horários de culto do templo, então agora eu não vou fazer nada. Não, Paulo entendia que Cristo tinha feito na cruz, Paulo entendia da realização da obra espiritual perfeita, mas Paulo entendia o seu papel, o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação dentro desse contexto. E dentro daquele contexto que Paulo viveu, Paulo anunciava esta graça. Dentro do nosso contexto, esta graça de Deus se manifesta. E como você bem colocou, a graça de Deus não estava restrita apenas em Paulo, até porque a graça foi revelada, então ela já existia. Né? Paulo disse, o mistério revelado é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus Pai. Então, a graça sempre existiu. A graça existiu quando Abraão vai pegar Isaac e vai fazer o sacrifício, e ele diz, Deus proverá, e o cordeiro estava lá. Aquilo já era a manifestação da graça. A graça existiu quando Abraão para ali e ceia com Melquisedeque. Né? A graça existiu quando Adão tem tudo gratuitamente e mete os pés pelas mãos, mas já estava ali a presença da graça. Então, a graça existiu dentro do conceito e dentro do contexto da lei, mas ocultamente. Quando Paulo diz que a pedra que os seguia, a pedra que jorrava água lá para os hebreus lá no deserto, aquela pedra, disse Paulo em 1 Coríntios 10, era Cristo. Aquela nuvem que os cobria durante o dia e a coluna de fogo que os guardava e protegia das serpentes e aquecia aquele povo no deserto frio, era a manifestação da graça para aquele tempo. Então, qual é a manifestação da graça para o nosso tempo? É cruzar os braços? É não ter nada para fazer?
ou é tocar a trombeta no nosso tempo, é entender que existem multidões que estão aí presas no sistema religioso, é fortalecer esse trabalho e mostrar para o sistema que esse trabalho é um trabalho sério, não é um movimento, não é um sopro, não é um vento de doutrina. Vento de doutrina vai ser para aqueles que estão dizendo que a graça acabou, para aqueles que vão dizer que não faz sentido pregar o evangelho, para aqueles que vão dizer que não faz sentido reunir pessoas. Para esses, de fato, se tornou um vento de doutrina. Mas quando nós entendemos que estamos edificando vidas, né, as pessoas vão recebendo, se estruturando e estruturando outras pessoas. Então, há uma grande obra nesse sentido a ser feita ainda. É verdade, irmão Elcio. Inclusive, tem até aqui o abençoado Marcos Ming, né? Ele perguntando ali, predadores sexuais infantis, morre e acontece o quê? Então, queridos, o que você acha que acontece? A minha justiça requer que ele vá para o inferno e seja eternamente condenado, né? Então, essa é a minha visão. Mas você sabe que tem um filme no sistema religioso, que fala sobre justamente essa questão que você está abordando, Marcos, chamado A Cabana. Não sei se vocês já viram. É um filme, né, direcionado ali ao público mais fiel ao cristianismo, né, ao cristianismo tradicional, mas a gente pode tirar lições desse livro. Então, o pai, né, da menina que sumiu, a história é essa, a menina some em um acampamento e ela foi raptada por um desses predadores sexuais, né? E ele não consegue perdoar essa pessoa. Então, ele entra em uma cabana e ali ele é transportado para o mundo espiritual. Aí tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo ali conversando com ele, interagindo. E aí tem um determinado momento que ele entra numa caverna e Deus coloca ele no trono, né? Fala assim, agora você vai ser Deus, você vai julgar agora a humanidade. Aí ele, como é que... Não, peraí, você me colocou como Deus... Aí ele apresentou vários personagens, né? E o que você faria com esse? O que você faria com aquele? Né? E ele ficou assim, né? Poxa. Então é complicado. A minha justiça, Marcos, é que essa pessoa vai padecer, tanto aqui nesta vida, na outra vida também. Mas os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Por isso que nós não podemos julgar isto em um âmbito espiritual. Nós podemos julgar isto no âmbito da carne. E uma pessoa que faz isso, ela se mostra totalmente condenável. Talvez se ela tivesse 100 vidas, as 100 vidas dela seria dessa forma aí, né? Seria um predador sexual infantil, entendeu? Conforme você colocou. Então a gente tem que entender muito bem, né, as coisas espirituais e as coisas relacionadas ao homem. Por que nós pregamos, né, e nós ensinamos que a Apocalipse capítulo 21 fala de uma cessação, né, de agonia, de tristeza, de choro, ranger de dentes, da morte, não é isso? E aí, poxa, como é que eu posso conciliar isso? O camarada vem aqui e fala que Jesus já veio e eu ainda vejo tudo isso. Isso aí é a visão da nossa justiça. Então nós temos que entender, a Bíblia, ela usa a linguagem metafórica para muita coisa. Nós temos que entender a essência. A Bíblia fala de morte física, a Bíblia fala de choro físico, porém, este choro e tudo ligado ali a Apocalipse, ela é em um âmbito espiritual, porque a separação de Deus é pior do que a morte física. A falta de comunhão com Deus, ela é pior do que uma morte. Por isso que é chamada morte espiritual. Foi isso que Jesus veio resolver esse problema. Porque nós precisamos ter comunhão. E quando as pessoas se conectam com Deus da forma adequada, através da palavra e não através da nossa justiça, querendo se justificar, querendo pagar um preço pelo erro que eu fiz, porque eu sou pecador, mereço ser ultrajado, mereço ser chicoteado, mereço ir para a cruz. Então esse sentimento é o que está errado. Inclusive, eu tenho aqui no final da mensagem, não sei se a gente vai poder chegar até lá, dos efeitos danosos e que essa doutrina do cristianismo tradicional traz. Você sabia que a pior doutrina que existe para as pessoas erradas é o cristianismo? Porque quando você condena uma pessoa, você não tem ela, vamos dizer assim, como eu vou dizer, ela recuperada. Se nós formos condenar todo mundo, como as pessoas vão se restituir?
E será que eu sou melhor do que ele? Ó, vamos colocar nesse sentido. Eu não creio que existe pecado, mas as pessoas dentro do sistema religioso acreditam. E eles mesmos falam, não existe pecadinho nem pecadão. Agora, a consequência tem consequências pesadas. Jesus falou para aquela mulher, não, atire a primeira pedra. Quem nunca errou, quem nunca falhou, e todos os acusadores deixaram as pedras e saíram. Então nós temos que entender muito bem isto. Né? Será que este é o amor? É porque isso, Marcos? É porque a nossa, a igreja, a doutrina do cristianismo tradicional, ela incrementa isso em nós. Eu não estou falando aqui sendo conivente com nada, foi o que eu falei. Na minha visão como homem, hoje, seria essa pessoa não merece nem viver. Essa pessoa não merece, ela merece realmente se inventar um inferno para que essa pessoa seja jogada lá e seja atormentada eternamente. Essa é a minha justiça. E ela é válida para esse mundo. Ela é válida. Agora, talvez não seja a justiça de Deus. Já que ele veio recuperar, se a ideia é recuperar, como é que eu vou ter, né, pensamentos contrários ao que a palavra diz, ao que a Escritura diz e ensina, a graça de Deus, o gracioso Deus. Então, talvez ele até colocou ali, ó, não respondeu. Não respondi porque talvez não seja o que você queria escutar. Mas é o que eu entendo, é o que esse canal segue, e isso é o que nós estamos ensinando aqui. Então, essa mudança, essa metanoia que nós pregamos, a segunda vinda de Jesus, a graça eterna, a escatologia consumada, ela traz todo esse fervilhão, esse turbilhão na nossa mente. Então, o primeiro conselho é o quê? É muita calma nessa hora. Agora, existe uma palavrinha que você precisa guardar em sua vida. Sabe qual é? Você que está em graça, que já está aí, entende o que a gente fala? Essa palavrinha aqui chamada convicção. Então, quem te tirou de lá para que você ignore as doutrinas do pastor, para que você ignore toda essa doutrinação de 2000 anos? Não é fácil não, 2000 anos. Você precisa ter convicção. E convicção é uma coisa que faz você ir longe, ter atitude em sua vida em que você faça mudanças que seja necessário. É preciso você, meu irmão, que está hoje, que chegou hoje, ou está há mais dia, ou está há mais tempo como eu, como o Elcio, é necessário que tenhamos sempre a convicção. Não é isso, Elcio? Você falou aí que ele disse que você não respondeu o comentário aí. Vamos lá. O problema, André, é que esse senso de justiça religioso que nos foi apresentado é o seguinte: eu tenho o meu passado negro, né? Me desculpem até a palavra preconceituosa, tá? Mas vamos lá, eu tenho meu passado que me condena, né? O meu passado que não foi muito bom. Eu fiz muitas coisas das quais eu me arrependo. Mas aí, quando eu aceitei Jesus e fui para a igreja, agora eu começo a lançar todo mundo no inferno. Eu começo a condenar todo mundo porque agora eu sou santo. Então, esse sentimento que nós trouxemos do sistema religioso é que nos faz, não estou falando naturalmente aí do irmão que fez a pergunta, mas de um modo geral, é que nos faz questionar certas situações. Por exemplo, alguém que tirou a vida de uma criança, alguém que estuprou, alguém que matou, no meu senso de justiça religioso, porque eu fui ensinado que eu ia para o inferno, que eu ia para a perdição eterna, e aí eu aceitei Jesus, então agora eu entendo, humanamente falando, que esse indivíduo ele é digno de uma perdição. Então agora eu vou questionar esse entendimento acerca do Evangelho. Como que Deus vê isso? A questão não é como Deus vê isso, é como você vê isso. Porque, por exemplo, segundo a carne, o apóstolo Paulo, ele falou em 1 Coríntios capítulo 5, para expulsarem aquele jovem que estava tendo relação com a mulher do próprio pai. Mas em momento algum, Paulo condena espiritualmente aquele jovem. Paulo não disse que aquele jovem era um filho da perdição. Pelo contrário, Paulo disse,
eu entrego, essa expressão, eu entrego ele a Satanás, era uma expressão de desprezo de Paulo, no sentido de que Paulo estava dizendo, eu não me responsabilizo por você, eu não vou pastorear você, eu entrego ele a Satanás, e Paulo dizia, eu e a igreja de Corinto, nós entregamos ele a Satanás para que a carne seja destruída, a carne, pelo feito dele, seja destruída, e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, Paulo tinha uma esperança de que ali era um filho de Deus que estava andando nas obras da carne. Mas Paulo não tinha o direito de condenar aquele jovem, porque só quem sabe quem é da eternidade e quem é passageiro da terra, ou seja, quem é terreno, é o próprio Deus Criador. Mesma coisa quando Jesus de Nazaré, ele é questionado, né? E aí eu devolvo a pergunta para o irmão aí que estava falando acerca dessa questão. Quando Jesus de Nazaré, ele é questionado acerca da mulher que foi pega no ato de adultério. Eles dizem assim, segundo a lei de Moisés, esta mulher tem que ser apedrejada. Aí Jesus diz, quem não tem pecado entre vós, atire a primeira pedra. Então, observe que dentro do contexto da lei de Moisés, todos estavam vivendo em pecado por causa do ministério de condenação e morte. Mas depois que todo mundo saiu ali, ninguém lançou pedra, porque tinha consciência dos seus atos, né? E essa é a segunda expressão aí, é o segundo ponto que o André colocou, questão de convicção, de consciência. Então, quando todos entenderam o que é a consciência dos seus atos, saíram e deixaram a mulher. Aí Jesus disse, olha, cadê os teus acusadores? Eles não te acusam? Eu também não te condeno. Eu não te condeno. Aí Jesus diz o seguinte, Jesus não disse que aquela mulher era filha da perdição. Olha, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho um pensamento universalista de que todo mundo é filho de Deus, não, tá? Eu vou explicar por quê. Mas Jesus não disse que aquela mulher era da perdição eterna. Jesus não disse que aquela mulher ia para um pseudo-inferno espiritual. Jesus só diz o seguinte, vá e não peques mais. Ou seja, não continue nessas obras carnais, que no caso ali o contexto era a prostituição, o adultério, porque aquele mesmo grupo poderia pegar ela novamente e não levar mais até Jesus, mas usar a lei e apedrejar e matar aquela mulher, segundo a lei de Moisés. Então aquela mulher ia colher na carne pelas suas práticas. Então nós colhemos aquilo que nós plantamos. E Deus não entra nesse negócio de condenação espiritual porque o Elcio mentiu, porque o Elcio roubou. Existem leis, né? Existe justiça terrena que está aqui também cumprindo um propósito. Agora, se o pensamento do irmão que fez essa pergunta for além dessas questões terrenas, de justiça, de punição, aí vem aquela questão. Mas, se ele faz, então, vocês estão dizendo que ele pode ser um filho de Deus, que ele pode ser um salvo? Nós não podemos garantir isso. Sabe por quê? Porque Deus sempre falou, Jesus sempre falou de duas sementes na terra. Mas isso não significa que a má semente, na teoria, seja necessariamente um ser humano perverso carregado de maldade. Mas, aprove a Deus ele decidir predestinar os eleitos, porque se existe eleito, então existe não eleitos. Então, aprove a Deus escolher, separar um povo seu, zeloso de boas obras. Agora, só ele sabe quem é quem, porque ninguém carrega o nome na testa. Por exemplo, hoje, do lado de cá, estudando a palavra, nós entendemos que Judas era uma pedra de tropeço. Em João capítulo 17, versículo 12, Jesus disse, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, falando de Judas. João 6,70, Jesus disse que Judas era um diabo, um opositor. E ele está eternamente condenado, porque até hoje a gente lembra dele nesse sentido, né? Essa é a condenação. A sua alma é memorada do lado dos condenados. Exato. Então, é igual Salomão, né? Também, né? É igual Salomão, que teve uma carreira brilhante, mas no final da carreira se corrompeu a questão da idolatria. Então, nós precisamos entender que o evangelho se trata disso aqui, de uma educação, de uma transformação mental, de uma transformação de renovação de entendimento.
e de uma fé que é ativada em você, que traz essa questão da convicção, e que você pertence ao Pai, e quando você deixar esse tabernáculo aqui, terreno, você vai para a eternidade. Agora, se você me pergunta, mas o que vai acontecer com fulano que matou, que roubou, com Hitler, que não sei o quê? Bom, segundo textos bíblicos, eles estavam perdidos. Agora, eu vou classificar essa perdição, se era uma perdição eterna, se é que eles não vão para o céu? Não, porque isso aí não me compete e nem me interessa. Tá? É a questão de você entender que Deus está te educando, o Evangelho está te iluminando para você viver a tua vida. O que o outro faz, aí vem a questão. É errado? Não é correto? Sim, nós vamos julgar. Mas eu não posso chegar e bater o martelo. Não, irmão, essas pessoas aí vão tudo para a perdição eterna. Eu não sou Deus. É verdade, Elcio. Inclusive, ele colocou, não sei nem se ele está aí. Obrigado, tá bom, Marcos, pela sua participação conosco. Abrilhantou aqui, né, o nosso bate-papo. Muito obrigado. E com muito respeito que eu falo a você. Quando ele coloca assim, eu sou desigrejado, né, a questão não é ser igrejado ou desigrejado. A questão é o sistema. E o que é o sistema? Quando a gente fala sistema, as pessoas apontam, é a igreja da esquina, é a igreja que tem placa ali. Não. É um conjunto de doutrinas que mesmo que você se afaste, mesmo que você saia da igreja, esse conjunto de doutrina está aqui, ó. Então, as pessoas não são desigrejadas. As pessoas estão no sistema religioso. É por isso que eu falo para vocês, e eu tenho 25 anos que eu estou trilhando esse caminho, que eu ainda tenho coisas na minha vida que eu tenho ranço. Eu tenho um ranço religioso na minha vida. Tem coisas do sistema religioso que estão na minha mente. Talvez nunca saia. Por quê? Porque foram doutrinas ensinadas, passadas por pessoas que nós confiamos, como nossos pais, nossos amigos, né? O irmão que me levou para a igreja, a irmã que orou por mim. Então nós temos tudo isso dentro de nós. E isso é o sistema religioso. Não é você se afastar. Muita gente se afasta do sistema religioso, porém se afastam, mas e aí? E a ceia, como é que fica? Hein, Marcos? Você está fora da igreja. A ceia, você comunga com a ceia? Você aceita a ceia, que a ceia é necessária? Então, onde você ceia? Né? Onde você, não sei se você já foi batizado, você crê no batismo nas águas? Você é um desigrejado. Onde você vai batizar? Com quem você vai batizar? Então, você, segundo o sistema religioso, você precisa de ter uma ordenança acima de você, um líder espiritual na tua vida para que ele possa conduzir você. Esse é o sistema religioso. É esse sistema que você traz na mente em relação... Porque você não consegue ver uma pessoa ela arrependida, né? Vamos dizer assim, no caso aí desse que você citou, para mim é uma questão que não tem perdão, e eu, como homem natural, posso falar isso, eu não sou Deus. Se Deus perdoa, amém. Agora, eu, como homem natural, não perdoo. E numa boa, isso para mim, eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Mas só que o que eu penso não é o que Deus pensa. Quantas vezes eu fui atrás de Deus pensando que Deus estava ali e Deus não estava? Aí Deus estava lá, eu ia lá correr para pegar Deus, Deus não estava. E aí, os meus pensamentos, aí o Senhor fala assim, isso aí é loucura para mim, André. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Custa aceitar uma palavra dessa? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A nossa justiça é boa, e mesmo assim, depende, né? Depende, porque a justiça ela é muito falha. Mas eu digo assim, na letra ali fria da lei, ela é boa. Então eu não posso ter outro tipo de procedimento. Eu não posso entrar na mente de Deus e achar o que ele vai fazer com aquela pessoa. Foi o que eu falei. A eternidade que o nome Judas traz para nós é muito grande. Uma mãe hoje, em sã consciência, ela não coloca o nome dela de Judas. Ao menos se ela não for cristã. Por quê? Porque é um nome que está condenado. Hitler é outro também. Hitler é um nome condenado. Quem vai botar o nome de alguém de Hitler? Ninguém. Quem quer ao menos lembrar alguma coisa de Hitler? A gente quer esquecer. Está condenado eternamente. Irmão, pode ser daqui a 200, 300, 400 anos.
aquela pessoa vai estar sempre condenada em nossa memória. A alma dela está condenada, porque a alma é a lembrança. É a lembrança do fulano. Alguém vai falar assim, poxa, o Elcio, caramba, olha como ele dedicava o tempo dele para trazer palavra para nós. Ele queimou a vida dele todinha, podia ter passeado, podia não estar nem aí, mas ele estava lá, ele deu a vida ali, ó, horas da vida dele. Irmão, se tem algo, um passivo mais caro no mundo é tempo. Porque tempo você não consegue recuperar, irmão. Você gastou 10 minutos da tua vida, nunca mais você recupera. É a tua vida. Se você parou 40, 60 minutos para ver um filme, você gastou 60 minutos da sua vida. Nunca mais você vai recuperar. Então, essa questão é uma questão muito importante. Então, o que você está fazendo hoje para que a tua alma seja lembrada? O que você está fazendo hoje? Será que eu estou tendo misericórdia? Ou eu estou querendo que Deus puna? O que eu, se eu pegar, eu puno. Por que eu estou querendo que Deus faça o que eu tenho que fazer? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter muita consciência na hora que a gente, né? Deixa eu tirar aqui o comentário do irmão. Então, essa convicção, vamos voltar aqui, né? Acabou que a gente saiu um pouquinho da nossa, mas é bom essa interação. Então, a convicção é isso aí. Nós precisamos ter calma e convicção. Então, essa convicção, Elcio, ela envolve um grau de certeza que uma pessoa tem sobre algo, geralmente sustentada por argumentos, evidências ou experiências pessoais. E isso, no nosso caso, são as escrituras. Agora, existe uma segunda atitude que você deve tomar. Quando bate aquela sensação de vazio, sabe? Quando você chega, igual eu aqui, Elcio, eu já falei isso outras vezes, aqui onde eu moro, as igrejas colocam o som tudo para fora. E aí, domingo à noite, sempre foi um problema para mim. Agora não, graças a Deus. Mas no começo, aí eu ouvi os irmãos cantar. Vamos ouvir o grupo dos varões. E eu aqui sozinho em casa, tremendo domingo à noite, bati aquela saudade. Então, irmão, a segunda atitude que você deve tomar quando bate essa sensação de vazio ou sentimento que todos estão te abandonando, porque você vai passar por isso, tá, irmão? Ninguém aqui quer enganar você. Se você trilhar nesse caminho, saiba que isso vai acontecer. Então, a segunda está aqui, olha. Dê tempo ao tempo. É preciso dar tempo. As coisas precisam de uma maturação. As coisas têm um tempo para nascer, como diz, né? Há tempo de nascer, há tempo de colher, há tempo de sofrer. Então, abençoado, nós temos que... Vou colocar aqui a segunda que eu não coloquei. Não é isso, Elcio? A segunda atitude é de tempo ao tempo. Nós temos uma eternidade para aprender. Perfeitamente. E assim, a questão do tempo, né, André? Ela vai trazer para você maturidade, vai trazer para você firmeza, né, convicção. Porque muitas pessoas passaram 10, 20 anos dentro da tradição religiosa. Aí quando chega no ambiente, né, da graça, do preterismo completo, aí quer logo entender todas essas questões. Por que vem esses questionamentos? Porque coisa que você não conseguiu entender dentro de 30, 40 anos da tradição religiosa, você acha que vai entender agora em 2 lives com o irmão André. E não é assim. A gente precisa ir amadurecendo a ideia, os temas, né? E pesquisando. Eu coloquei no meu Instagram um videozinho curto, uma explicação sobre o rapaz falando o significado da palavra tetelestai. Está consumado, obra completa, tal. E aí, o que eu estou percebendo é que uma enxurrada de comentários invadiram lá o meu Instagram. A maioria, né, dando glória a Deus, e alguns questionando. Porque na Bíblia não está assim, porque Jesus não falava grego, a tetelestai é uma palavra do grego, e você está lendo errado, porque João 19:30 no original está em grego, Jesus não falou isso. Jesus falava hebraico, aramaico. Aí você vai pesquisar a etimologia, a raiz lá do original, seja no hebraico, que teoricamente Jesus tenha falado,
o sentido vai dar o mesmo. Obra concluída, obra acabada, obra completa, ou seja, está sadio, está pleno, dá no mesmo sentido. Mas observe que as pessoas, elas não conseguem esperar o tempo. Elas não se dão esse tempo para absorver, para entender. Queridos, existem situações, temas, que nós que falamos aqui há algum tempo já, existem temas hoje que a gente tem uma outra visão. E não é errado você refazer esse caminho, consertar algumas coisas. Precisamos ter humildade para entender que eu não sou detentor da verdade. Existe um texto que talvez você leia hoje, tem uma interpretação equivocada, você vai ali falar, mas amanhã depois, com mais cuidado, com mais cautela, alguém já acrescentou algo, já deu uma luz ali, né, no entendimento. Disse, não, peraí, isso aqui agora faz sentido. Então, é necessário esse tempo para a maturidade. O apóstolo Paulo, nós acreditamos que foi ele, em Hebreus 5,12, Paulo disse, pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres, mas vocês necessitam ainda de leite, dos primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. Por quê? Porque vocês não têm a mente exercitada na palavra. Então, além do tempo, não tem que ser um tempo jogado fora. Tem que ser um tempo proveitoso. Aqui é para você aproveitar esse tempo, é para você aproveitar esse estudo, é para você aproveitar, né, esse entendimento, para através disso você começar a dar frutos. Porque senão você vai passar tempo, mas um tempo perdido quando você não para pesquisar, para estudar, para entender e naturalmente começar a aplicar na tua vida. Porque é isso que vai dar o sentido de tudo. O início da mensagem aqui nós falávamos sobre essa questão de o que fazer. Porque fica dá uma sensação de que nada faz sentido. Querido, Deus não mudou. O que mudou foi as alianças. Deus continua o mesmo. A sua presença habita em nós. Então, nós somos veículos de Deus na Terra. Ontem passou no programa acho que foi do Caldeirão do Luciano Huck, um irmão cristão, que ele disse que o propósito dele aqui na Terra era realizar sonhos, porque ele constrói casas, ele é um pedreiro, né? E ele não é uma pessoa abastada, rico, mas ele, com pouco que ele tem, ele constrói casas e doa para as pessoas. E ele não tinha nem terminado a dele ainda. E aí ele começou dando um exemplo de Cristo. Ele disse, Deus era dono de tudo, veio para a Terra se entregar, não veio ser servido, mas veio servir. Então existe muito serviço a ser feito, existe muita coisa a ser feita, existe muito perdão para ser liberado, existe muita ação, seja ela social, de vários aspectos que nós podemos desfrutar em vida, para que nós venhamos, de fato, como o André falou, deixar um legado, deixar na memória, ser marcante. Aquela pessoa... Outro dia eu estava conversando com um aluno meu de 20 anos atrás, um aluno da área do esporte. Aí eu peguei ele, que ele é envolvido com música hoje, ele num podcast, ele falava, aquele meu professor, aquele professor que me dava conselhos, aí ele por ser do sistema religioso, a mente, né, da tradição religiosa, ele disse, hoje ele é pastor, Deus mudou a vida dele, da água para o vinho. E aí ele, dando esse podcast, eu fiquei analisando, nossa, há 20 anos atrás, esse cara ainda fala de mim hoje, porque ele estava falando de coisas que ele guardou, que eu falei para ele há 20 anos atrás. Então, coisas que nós falamos aqui, que daqui a 50 anos vai refletir nos corações daqueles que estão nascendo agora, que irão, naturalmente, ver as nossas lives, ou estão aí vivendo dentro da nossa geração, estão nos ouvindo e aprendendo também conosco. É verdade, Elson. Inclusive, quando eu falo a questão do legado, né, a questão do legado é isso, é salvação ou condenação. Né? Como é que você quer ser lembrado?
Você deveria pensar nisso hoje. Se tem algo que vale para Deus e para os homens, é a nossa história. O que nós estamos deixando aqui na Terra, né? O que vai ficar aqui de você? Que legado você está construindo? Eu entrava na live do André, chamava ele de cão guloso. Vai ser lembrado por isso. Eu até trouxe aqui uma comparação, mas é mais ou menos por aí, para que a gente venha entender. Então, abençoado, só para a gente pegar o início da conversa, muita gente chegou agora lá no chat. Quero mandar um abraço de novo para a Yara, ela está aí agora, acho que não sei se ela estava mais cedo. Nós estamos falando essa sensação que dá depois que a gente vem para o Evangelho da Graça, que a gente começa a entender a escatologia consumada, o preterismo completo, descobrimos que Jesus já veio. A minha esperança era Jesus vir me tirar dessa terra e destruir essa terra com os maus feitores e fazer uma nova terra, andar com anjos. Essa era a minha esperança. Agora não tem mais essa esperança. A minha esperança era que através dos meus pecados, que antigamente eu pensava assim, era me maltratar, era me autoflagelar, eu precisava me autoflagelar. Então a igreja, quanto mais longe fosse, que eu fosse a pé e chegasse lá todo suado, aí era que era bom, né? Se eu orasse, ficasse uma hora é pouco, 2, 3 horas orando por aí, se colocasse o milhozinho embaixo ali do joelho, ficava melhor ainda. De madrugada a fila era menor, né? Quantas vigílias que eu já fui. Então isso é esse estado de autocomiseração. É um estado terrível. E isso nós abandonamos. Por quê? Porque nós descobrimos que existe uma palavra melhor, existe uma qualidade de vida melhor. E essa qualidade de vida, que a gente está comentando aqui, ela vem justamente nessa hora em que você abandona as práticas e você sente o vazio. Isso é normal. E agora, o que eu vou fazer? Aí vem a pergunta, será que a graça e a escatologia consumada é o fim do cristianismo? Aí eu respondi, não, é o começo. O Elcio falou uma coisa muito legal, dessa reconexão verdadeira com as coisas que nós temos que dar valor, que nós temos que valorizar. Então nós estamos mostrando a vocês atitudes que nós devemos ter quando nós recebemos essa palavra. Então existe, Elcio, uma terceira atitude, que é essa daqui, olha. A terceira atitude é essa daí. Que não é bem uma atitude, é um pensamento, mas que gera atitude. Quem te chamou foi Deus. Não foi o André Pimentel, não foi o Elcio, não foi homem nenhum, foi Deus. Quem te revelou essa palavra foi Deus. Então você é um problema de Deus, e glória a Deus por isso. Imagina se você fosse um problema meu. Porque muitos pastores se colocam como aqueles que vão resolver os problemas, e não resolve. Quantos pastores que eu passei aí no sistema religioso falavam assim, olha, eu passei a noite toda orando por vocês. Será? Hoje eu falo, eu não oro por ninguém, eu acordo de manhã e falo assim, vocês são todos abençoados com todas as sortes de bênção. Isso é mentira? Não, é verdade, porque está escrito. Então a terceira atitude que você tem que ter é ter essa convicção que foi Deus que te chamou. Ora, e se foi Deus que te chamou, meu irmão, então eu tenho isso aqui para você, olha. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz o quê? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo fala naquele tempo, para aquele povo que no ano 70 estava aguardando o dia de Cristo. Hoje nós não estamos mais aguardando, nós vivenciamos isso. Mas até que eu saiba, o dia de Cristo não aconteceu. Até que eu saiba, o dia de Cristo para você não vale nada. Você está, mas não sabe que está. Você está no sistema religioso, igual o abençoado colocou aí. Eu estou desigrejado, mas será que está desigrejado? Se é a tua mentalidade, ao mostrar o teu espírito em uma live, você questionar certas coisas, a gente entende que ali está o espírito do sistema religioso. E eu, Carlos, até me desculpa, tá? Eu também me coloco como abençoado Carlos. Eu tenho muitas coisas na minha vida que eu tenho que tirar. Um maior religioso. Então, abençoado, tá aí, olha. Se você tem essa convicção, quem te chamou foi Deus, esteja convencido disso ali, ó. Que ele está completando e ele vai completar. Ele vai completar, você tem que crer nisto. Mas não vai ser fácil não, irmão.
E ainda bem que não vai ser fácil. Sabe por quê? Porque você vai dar valor a cada etapa que você passar para você realmente dizer assim, puxa vida, agora eu estou um pouquinho mais leve. Então, para nível de conhecimento, irmãos, né, o que nós estamos falando, o que nós estamos trazendo, o preterismo completo, é uma interpretação teológica da escatologia, que crê que todas as profecias já se cumpriram no primeiro século. E a graça, atenção no que eu vou falar, e a graça é o meio pelo qual o Senhor tem comunhão conosco, nos ensinando a lidar no dia a dia, porque são desafios. Como é que eu hoje vou dizer, a Bíblia é um livro antigo, querendo, vamos dizer assim, menosprezar os escritos? Como é que hoje eu posso chegar e falar assim, não tem que pregar, mas a própria pessoa que fala para não pregar, ela está pregando. Aí o ateu vive preocupado em ir em chats de crentes, de evangélicos, seja lá o que for, no nosso chat também, e dizer que não há Deus. Olha, em vez de ele estar preocupado em curtir que não há Deus, ele está preocupado com que eu creio em Deus. As pessoas andam preocupadas com isso, mais com a vida alheia do que as suas próprias vidas. Então, a graça que eu estou mostrando a vocês é isso, é esse pensamento. É o meu espírito que está aí para vocês verem. É esse entendimento. Como é também o Elcio. O Elcio também é um espírito especial. Você, meu irmão do chat, você é um espírito especial. Sabe por que você é um espírito especial? Porque você entende que a graça é essa comunhão. Então, quando se entende, atenção, que o reino de Deus foi plenamente inaugurado e está presente entre nós somos chamados a viver em harmonia com o ensino de Jesus. Jesus deixou isso aqui, olha. Aqui, ó. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus sempre esteve presente. Não esteve de maneira plena. É igual a palavra graça. A palavra graça você não encontra só no Novo Testamento. A Bíblia toda, ela fala de graça. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é graça. Antes de Gênesis havia a graça. Depois de Apocalipse, há a graça. Depois da minha vida, a graça vai continuar, porque a graça é eterna. Porque é essa comunhão que nós estamos tendo agora. É a vida sobre vida, em que os nossos irmãos do Antigo Testamento não tiveram acesso. E nós temos acesso a isso, irmão. Glória a Deus. Muitos que viveram naqueles dias queriam viver nos dias de hoje. Então, abençoado, esse é o reino de Deus. Não é isso, abençoado Elcio? Perfeitamente, meu irmão. Perfeitamente. E é hoje, na verdade, é que nós temos muita coisa para fazer e desfrutar. Porque, na verdade, todo aquele contexto de antes da cruz, ou até mesmo no período do Cristo, né? Cumprindo a lei, e Paulo pregando, havia muito ali ainda a questão do entendimento da condenação, do pecado. E era por isso que as pessoas viviam em conflito. Né? As pessoas viviam entre dois pensamentos, as pessoas viviam ainda em trevas. Mas agora, de fato, nós estamos vivendo a luz do conhecimento chegou, a luz da revelação. Então, se eu pudesse resumir aqui em uma frase, né? O que devemos fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? Ou não há nada para fazer hoje? A minha frase seria o seguinte: hoje você pode fazer tudo. Porque hoje, verdadeiramente, você é livre para fazer. Hoje você é livre para viver. Coisa que você não era na tradição religiosa. Porque na tradição você achava que fazia, mas você não fazia. Você, na verdade, eu e você, na verdade, a gente estava barganhando com Deus, ou com medo de Deus, com medo do pseudo diabo, né? E não éramos livres, né? Não éramos livres. Nós não éramos livres para fazer. Nós fazíamos por causa da imposição religiosa. Fazia jejum. Por quê? Porque você sabia, você aprendeu que na prática do jejum, você, teoricamente, teria uma comunhão com Deus. Ia lá comer o pão da ceia,
e dá o dízimo para o devorador não entrar nas tuas finanças. Tal. Então, essas coisas que estávamos fazendo lá, não estávamos fazendo por amor, por generosidade, por revelação. Não. Agora, hoje, em graça, quando você faz, hoje com esse entendimento, quando você faz, é prazeroso, porque você faz e está consciente, né, do que você está fazendo. Está feliz por aquilo que você está fazendo. Você não faz mais movido pelo medo, medo de Deus, medo de Jesus voltar e você ficar. Não. Hoje você é livre para fazer, hoje você é livre para viver. Então, essa é a vida que nós temos e precisamos desfrutar disso tudo. Inclusive, Elcio, eu botei aí que no reino há valores, e os valores do reino estão lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que menciona o fruto do Espírito como sendo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é ser bobo, tá? Não é ser bobo. É ser inteligente para usar isso aí na hora que tem que usar. Na hora também de dar um corte, dá corte. Porque nós somos assim. E aí, Mateus capítulo 5, versículo 16, que foi quando Jesus falou antes da cruz, mas isso aí está valendo hoje, tá? Diz o quê? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Isso aí é um versículo eternizado. Pode chegar daqui a 1000 anos que esse versículo vai estar super atual, né? Até porque essas boas obras aí, André, não tem nada a ver com obras da lei, né, meu irmão? Tem a ver com a vida de fé. Sim, naquele tempo tudo estava ligado à lei, mas Sim, só que ele é atemporal, é um versículo que você coloca naqueles dias, você explica bem, né? E você pode trazer para os dias de hoje, contextualizando os irmãos. Então isso, irmão, é essencial para nós. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Cristo venceu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Que evangelho? O evangelho de Paulo? Não, o evangelho de Paulo ficou lá atrás. O evangelho de Jesus de Nazaré ficou lá atrás. Mas serve para nós hoje? Claro que serve. Acabei de ler Mateus 5,16. Isso aqui é o evangelho de Jesus de Nazaré. Serve para você, irmão? Para mim serve. Eu tomo posse disso aí. Isso aqui que Paulo fala serve para hoje? Claro. Contextualizando, a gente entende hoje. Toda a Bíblia, eu uso toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Toda ela está, a graça de Deus, o plano de Deus está ali. O plano de Deus era um só. Adão trouxe a morte, o segundo Adão trouxe a vida. Esse é o plano de Deus, é o resgate dos seus filhos. Só que passou por esse tempo da lei, para mostrar que o homem na carne não é nada. Essa é a grande verdade. Quantas vezes aqueles homens ali faziam os seus sacrifícios, né, no Antigo Testamento, matavam-se animais e o sangue dos animais era derramado. Só que o sangue dos animais nunca aperfeiçoou ninguém, porque o sangue verdadeiro está na essência, está na mente. É isto que nós devemos ter em mente. Então, todo esse vazio que você sente ao chegar em graça, ao entender o preterno completo, ele precisa ser substituído, meu irmão, por algo que vale a pena. Por algo que você faça que vale a pena. Eu não sei se é plantar árvore, eu não sei se é dar aula de natação para as crianças, eu não sei o que você vai fazer, é um problema teu com Deus, mas é necessário você se imbuir que você precisa deixar um legado. Porque você é um salvo. Como as pessoas vão lembrar de você? Como aquele que entrava na live e falava que o André é um cão guloso? Será que é aquele que menospreza o Elcio? Como vão lembrar de você? Eu falo isso, né, irmão? A tua vida aí é muito mais preciosa do que isto. De repente você fala isso, mas criticando, porque você tem um entendimento também, um respeito. Mas na tua vida, o que você tem feito? Né? Então, essas coisas têm que permear a sua mente hoje. O que eu estou fazendo? Se reconecte com Deus através da graça, que é esse caminho, essa comunhão que foi nos devolvida, a graça sobre graça, a vida e vida com abundância. Essa reconexão que precisamos fazer. Deus não quer o teu joelho, Deus não quer o teu choro, Deus não precisa disso. Você está em paz com Deus, Ele é teu Pai. Haja com maturidade. Como é que você chega na presença do teu Pai? Você chega ajoelhando? Não, Pai, tudo bem, Pai? Como é que você tem passado?
Não é assim? Essa é a intimidade que nós temos hoje. Nós voltamos a ter intimidade com Deus em espírito e em verdade. Não na caduquice da letra, que ficou para trás no sistema religioso. Aquilo tudo ali tinha que acabar no ano 70. Ceia tinha que acabar, batismo tinha que acabar. É preciso fazer uma recontextualização sobre a questão do mal. Criaram dois deuses, Deus do bem e Deus do mal, o diabo, Satanás e Deus. Olha só como é que fica a mente dessas pessoas. As pessoas ficam perturbadas. As pessoas, quando chegam em graça, que elas não aguentam mais. Elas estão sobrecarregadas. Elas querem experimentar o fardo que Jesus falou que era leve. Cadê o fardo leve? Então, o fardo começa a ficar leve quando você se reconecta com as coisas que tem que ser reconectado. Se reconecte com o seu próximo. Sabe aquela pessoa que você não fala há tantos anos? Cumprimente-a quando você passar por ela. Diga bom dia. Você vai ver o impacto que isso vai ter na tua vida. Coisa simples. Planta uma árvore. Chega amanhã, vou plantar isso aqui. E vai dar fruto. Igual a tua vida, vai dar fruto, irmão. Creia nisto. Então, Elcio, é isso aí, né? Já fomos... É isso aí. Mas pode falar aí, abençoado. Pode completar aí pra gente encerrar. A gente vai... É isso mesmo, é porque quando você, de fato, se liberta verdadeiramente de todo esse conceito religioso, aí você começa a perceber que hoje faz sentido. Agora, de fato, naturalmente, as pessoas vêm cheias de traumas da tradição religiosa, cheias de conceitos na mente, né? Essa semana eu estava aqui fazendo umas coisas e eu me veio à mente. Falei, quantos irmãos não estão preparados? E isso dentro desse entendimento. Você que está aí nos acompanhando, você que está aí ao vivo na live, quantos de vocês talvez não estejam preparados? Então, precisa passar por esse tempo. Precisa se preparar para isso. Muitas vezes você assiste o irmão Elcio aqui, assiste o irmão André, assiste os irmãos aí na graça e tal. Mas, de repente, você vai passando aqui na rua, há uma situação de alguém ter uma crise, um surto psicótico, e, de repente, aquela pessoa tentar até te agredir, mudar a tonalidade da voz, ficar violento, e aí vem da tua mente aqueles fragmentos da religião. Será que isso não é uma possessão maligna? Será que isso não é o diabo que está usando? Mas o irmão Elcio e os irmãos aí pregam que isso não existe. O que é isso? Então, muita gente, André, que nos acompanha, ainda tem esses vestígios na mente. Por quê? Porque ainda não tem a convicção. Até crê quando o irmão prega aí, o diabo como ser espiritual, como uma criatura que está duelando com Deus acerca da alma do ser humano, não existe. A princípio, eles até acreditam, mas no dia a dia começa a vir as indagações, né? Mas aquelas experiências que eu tive. Gente, há algum tempo atrás, eu recebi algumas críticas no sentido de que os irmãos diziam assim da tradição religiosa: fulano virou ateu, fulano é incrédulo, não acredita mais no diabo. Olha, não acreditar no diabo é sinônimo de se tornar ateu. Eu achei que fosse o contrário. Ateu é quem não acredita em Deus. Mas eles começaram a dizer que eu não acreditava no diabo. Meu irmão, eu fui um dos maiores exorcistas dos ministérios que eu passei. Eu entrava dentro de terreiro de candomblé. Eu soprava no microfone e supostos endemoniados caíam. Eu colocava a mão e a gente desabava. Então, eu não sou um amador que não passei por esse movimento, cheguei aqui e comecei a inventar. Não, eu não acredito nisso porque eu sou tradicional, eu não sou pentecostal, então isso tudo é mentira da religião X ou Y. Não, eu vivi tudo isso. Só que quando você começa a usar um pouquinho da tua mente, do teu raciocínio, você vai começando a perceber que aquilo ali é muito uma cultura de um ambiente, sabe? De um lugar que é propício para aquilo, sabe? De um lugar onde as mentes são condicionadas àquilo, né?
E você, naturalmente, vai absorvendo aquilo ali. É como uma criança que vai absorvendo ali as primeiras informações e tal. Então, quando você transita nesse ambiente, aquilo ali agora passa a fazer parte da sua vida. Então, você hoje, que já passou por isso 10, 20 anos, largar tudo isso, realmente você vai ter um trabalho aí na frente. Vai ter um trabalho pela frente, vai ter um tempo, sabe, para descontaminar, você receber uma lavagem cerebral. Agora você vai ter que receber uma lavagem pela água limpa da palavra para tirar todo esse ranço, porque senão fica aí essas dúvidas nas mentes. Eu tive pessoas que se reuniam aqui comigo no nosso espaço, em Graça, que sempre questionava, principalmente no momento de pandemia, né? Eu estou desempregado, aí vem essa pandemia agora, aí alguns, naturalmente, tiveram, né, o vírus e tal, mas parece que quando eu estava no sistema isso não me acontecia. Será que é porque lá eu fazia jejum? Eu não estou acreditando que você está falando uma coisa dessa. Quer dizer, pessoas que saíram do sistema religioso, sou desigrejado, mas o sistema religioso não saiu da mente. Não houve uma purificação genuína. Né? Houve até uma razão, uma causa, né? Eu vou sair porque eu dou meu dinheiro lá, não quero conta com o sistema porque eu dava dízimo, hoje eu já vi os irmãos dizer que não é necessário. Eu vou sair porque o pastor manipulava e dizia que era meu pai na fé, hoje eu entendo que eu não preciso disso. Mas no fundo, existe um monte de coisa enraizado, e essa convenção, meus irmãos, essa transformação, ela é diariamente, sabe? Ela é contínua, precisamos exercitar sempre. A vida em si, a nossa vida, ela nos empurra muitas vezes para o misticismo. Sim. Porque a gente sempre passa a vida toda tentando responder algumas perguntinhas básicas, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Né? Você vê que o ser humano ainda não chegou no fundo do mar. Né? O ser humano ainda não conseguiu passar da Lua. E há controvérsia, há gente que não acredita, enfim. Mas para você ver como nós temos coisas, né? Ninguém voltou lá do além morte, falou, é assim assado. Então, a vida vai nos empurrando para o misticismo. Mas o misticismo, ele é o contrário daquilo que se crê, por incrível que pareça, né? A fé, quando ela está ligada a algo místico, é uma fé cega. Agora, a fé, quando está aguçada e alicerçada em algo, é uma fé que é uma fé sábia, uma fé viva. E a fé que nós temos é a fé daquilo que está escrito. Exatamente. Porque nada disto teria sentido se não estivesse escrito. Eu não estaria aqui, Elcio também não, se não estivesse escrito. Então, a palavra é o contato que nós temos hoje com todo esse mundo que a gente crê, né? Que é o mundo espiritual, é através da palavra. E aí, quando a gente chega na palavra, a gente vai descobrindo certas coisas que é preciso limpar realmente muitos demônios que estão na mente, demônios maus, que são as doutrinas do sistema religioso. Porque demônios são pensamentos. Olha o que fizeram conosco, criaram um monte de seres. Você sabe, Elcio, que eu com esse entendimento que eu tenho hoje, eu não gosto de ver filmes de terror. Sabe por quê? Porque me dá medo, olha só. Ué, André, você não crê, mas tem medo? Claro, a carne está aqui para isso. A carne quer se proteger, a carne quer viver para sempre. A carne, ela precisa comer, ela precisa se alimentar, ela precisa... Enfim, né? A carne, ela tem a sua primazia enquanto estivermos nesse corpo. Ativa, né? Então nós temos que fugir dessas coisas, fugir mesmo. Eu não acredito. Oi? Fuja da aparência do mal, disse Paulo de Moura, né? Isso aí. Igual uma vez o meu cunhado falou, André, você não acredita no diabo, mas imagina se você vê uma alma penada entrar ali no portão, o que você faz? Você o vê com meus olhos? Eu vou tentar correr mais do que você para não me pegar. Pô, mas você fala que não acredita? Cara, mas a carne é isso, a carne dá medo. Né? Então, o espírito não acredita, o espírito está pronto, mas a carne é corrupta. Ela me engana, cara. Aí ela é capaz de falar assim, pô, você fala tanto lá pro pessoal que diabo não existe, você está correndo, hein? Mas é uma sinceridade que nós temos que ter. A carne, ela é frágil. Quer ver uma coisa, André? Vamos lá. Eu
eu faço esporte, né? Esporte de combate. Então, eu já fiz umas lutas aí, já apanhei muito, já quebrei dente, já parti boca, já tirei sangue, já derramei sangue. Então, assim, se você me perguntar, Elcio, você teria medo de entrar num ringue com um homem? Não. Mas se eu ver um camarada passar de moto, pode ser um franzino, ou de carro, ou de cavalo, sei lá o quê, mas me olhar de baixo em cima, começar a cercar minha família. Naturalmente não vem um medo. Claro. Não é o medo da pessoa, mas da situação. Então a nossa carne ela é suscetível a isso, ela é sujeita a isso. Então a religião está aí. O misticismo está aí. Embora no nosso espírito estejamos saudáveis, mas se você não alimentar esse espírito, você vai ficar sujeito a essas influências na carne. Inclusive, essas doutrinações, esses questionamentos, esses porquês, será e tal. Então, é disso que nós precisamos nos precaver, nos proteger. E, como disse Paulo a Timóteo, fuja da aparência do mal e essas coisas que te causam mal. É isso aí. Então, para responder a pergunta que levou a gente a bater esse papo, Nelson, a graça e a escatologia consumada é o fim do cristianismo? Claro que não. Vocês acabaram de ver vários motivos para dizer assim, poxa, a graça é o princípio, porque tudo que foi me ensinado foi errado. Então a graça é o começo. A metanoia está aí. A mudança de vida está aí. Comece a mudar seus pensamentos. Transforme suas atitudes. Reconecte-se com aquilo que vale a pena. O mundo urge pela presença dos filhos de Deus, seja nas cadeiras políticas, seja nas cadeiras das Forças Armadas, seja na cadeira da ONU. Estão esperando os filhos de Deus chegar lá no trono, na tribuna, e começar a falar desse evangelho irresistível. Essa é a grande verdade que muda o homem, e nós, irmãos, somos frutos disso. Glória a Deus pela tua vida. Muito obrigado a todos vocês. Elson, mais uma vez, obrigado, tá bom, querido? Gratidão, meu irmão, gratidão a todos os irmãos aí participantes. Esperamos sempre que vocês sejam edificados e também passem, né, a edificar vidas que estão aí esperando uma mensagem maravilhosa como essa. André, gratidão mais uma vez. E lembre-se, como você vai ser como você quer ser lembrado daqui a 100 anos. Pense nisso, tá bom? Então, obrigado aí a todos que acompanharam a gente, tiveram a paciência de nos aguentar. Muito obrigado aí, Elcio, mais uma vez. E daqui eu já me despeço de vocês. Graça e paz. E Graças até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 979 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Atenção para a coletânea de livros do Preterismo completo.